Tudo começou em um período de distração da vida de Rico Portillo, um renomado fotógrafo, hoje CEO da empresa. Achava que o mercado não estava bom, andava deprimido, sem saber ao certo o que faria da sua vida profissional, já que as coisas não andavam bem em nenhum setor. Eu estava debaixo de uma marquise e aí foi quando eu percebi que de 10 sombrinhas que passavam, pelo menos a metade estava quebrado com aquele negócio para cima. E aí eu me perguntei por que as sombrinhas quebram. Aí veio a Um, na verdade, é de umbrella, de guarda-chuva. Então ali nasceu o nome, e na verdade não é só um nome, nasceu todo o conceito de uma história que eu queria ter para uma empresa inovadora, moderna e capaz de colocar todo mundo, ou o maior número de pessoas debaixo dela. A nasceu de uma necessidade, de uma percepção de enxergar com detalhes as coisas que estavam o cercando naquele momento. A nossa agência era numa vila, pertinho do Itaú, tinha uma casinha à direita, tinham 2 quartos, e a gente era uma casa, então a gente dividia o espaço ali, era um troço meio com pouca organização. Eu já vinha da área de comunicação há muito tempo, já vinha da área de criação, de fotografia e filmagem. Apesar da minha formação inicial ser a contabilidade, eu sou formado em ciências contábeis pela FESO. Mas aí ali foi quando eu entendi que eu tinha um foco muito mais artístico do que ligado às questões exatas. Não foi um início fácil, não tinha visibilidade nenhuma, apenas o nome Rico Portillo na fotografia que o ajudou bastante, mas afirma que a vila o inspirou. Foi o ponto de partida do empresário. Eu tinha só que definir agora o meu ponto de chegada. Ainda não chegou, estou seguindo nela. Quem sabe daqui a um tempo eu consigo alcançar onde eu vou chegar ainda. Ele começou a perceber que em Teresópolis, apesar de ser um lugar que é extremamente apaixonado, a agência tinha muita condição de exportar o talento da equipe e colocar esse talento além da serra. E em uma atitude de desbravar o mercado, pôs a pastinha debaixo do braço em 2011, logo após a catástrofe em Teresópolis, e resolveu desbravar de verdade e buscar outros mercados. Foi a melhor coisa que a gente fez na época e eu devo muito a essa vontade de querer buscar algo a mais. Porque ali eu achei o caminho, a veia de que eu poderia estar em Teresópolis, mas que eu não necessariamente não dependesse do mercado de Terê. Apesar de ter grandes clientes aqui, um número grande de amigos que viraram clientes também, hoje a gente tem um mercado que a gente tem cliente do Nordeste, do Acre até o Sul. A gente expandiu, mas eu acho que primeiro, Nina, a gente expandiu aqui, ó. A gente precisava crescer aqui, entender que tinha condição de alcançar um lugar maior, de chegar em lugares maiores e tirar um pouco daquela ideia da pequenez, do pequenininho, de que não vai dar certo, que não funciona, que é muito difícil, competir com o mercado de São Paulo, competir com o mercado do Rio. Primeiro eu tinha que competir com o meu mercado, eu tinha que competir comigo. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: uma vitória dentro de nós é muito mais importante do que 1000 vitórias fora de nós. Então, antes de vencer fora, acho que a gente venceu dentro. Em alguns momentos eu pensei assim, cara, vamos sair daqui, vamos para outro lugar, vamos fazer outra coisa em outro lugar. Teresópolis não tem muita coisa pra gente. E a cada momento que eu descia a serra eu descobri que aquilo era uma mentira. Teresópolis, tudo que eu preciso está aqui. Tudo que eu preciso está perto de mim. Os amigos de longas datas, as pessoas que a gente vai na padaria e fala oi. Eu descobri que aqui era o melhor lugar para ficar. E por mais que a gente tenha alcançado outros lugares, outros mercados, eu falei assim, cara, eu quero transformar Teresópolis, o meu lugar, para fazer valer a pena. Deu certo. Hoje a gente tem uma equipe grande aqui, uma estrutura bem bacana. A gente acreditou em Terê, a gente acredita em Terê. E eu sou muito feliz, acho que a gente não errou, a gente acertou. Eu acho que eu não saio de Teresópolis para nada. É só para dar um passeio ali e voltar rapidinho. E sentir aquela mãozinha na serra quando a gente paga aquele mico quando coloca o carro, a mão do lado de fora e fica fazendo assim.
É isso. Da história da vila até hoje, fizeram muitas mudanças. A agência se instalou em um prédio, em seguida em outro. Todo ano ocorria uma alteração de endereço. Isso porque, a cada ano, o empresário lançava um desafio novo de crescimento. Há uns 5 anos atrás, eu fiz um cordãozinho de ouro que estava escrito 1. E eu fiz o cordão, coloquei no meu peito, quase que um amuleto, né? Então eu acordava de manhã, olhava para ele e lembrava do meu propósito. Eu ia tomar banho, olhava para ele e lembrava do propósito. Tudo que eu fazia, eu lembrava, eu tangibilizei o meu propósito. Para não esquecer disso, não esquecer de que eu precisava correr atrás de uma coisa que tinha que dar certo. E eu tirei esse cordão no ano passado, quando a gente entendeu que a gente já tinha um lugar que merecia o tamanho da 1. Esse era o meu propósito inicial. Agora acho que eu tenho que fazer outro cordão, porque os projetos ainda estão vindo grandes projetos ainda para frente, a gente não vai parar e a gente só tem que tangibilizar isso para poder gerar a oportunidade de correr atrás e não parar de sonhar, entendeu? Não parar de acreditar. O novo endereço é um exemplo claro de que vale a pena continuar investindo no crescimento da empresa e na equipe de trabalho. O empresário montou uma estrutura divertida pensando nos seus colaboradores. Quando eu saí da contabilidade, que os contadores não me ouçam, eu devo muita contabilidade para o meu negócio, mas quando eu saí, eu terminei, aí eu falei assim, eu não quero saber disso nunca mais, eu gosto disso, de andar desse jeito, eu não posso ficar dentro de uma caixa. Se eu ficar dentro de uma caixa, aquilo me incomoda muito. Então esse era o desejo que eu tinha para mim. Se eu entendo que aquilo era bom para mim, eu entendo que tem pessoas que também têm que viver essa mesma experiência. Não pode ser bom só para mim, tem que ser bom para os outros. Então aqui na agência, na 1, o cara anda descalço, anda de bermuda, fica do jeito que ele quiser ficar. Se ele quiser tomar refrigerante, cerveja ou tomar picolé da Sloop, nosso patrocinador oficial, ele pode. A gente pode jogar, tem videogame, tem telão, tem sinuca, tem tudo. Porque eu entendo que a gente vive 8 horas por dia dentro de um ambiente e trabalhar não é uma escravidão, trabalhar não é algo pesado, ruim. Trabalhar para mim tem que ser diversão. Sabe, quando a gente leva a diversão de uma forma muito séria. E aí eu percebi algo muito maneiro. A minha produtividade é muito melhor, o resultado que eu dou para os meus clientes é muito maior. Deu certo. A gente colou um pouquinho de uma empresa pequenininha chamada Google. A equipe de trabalho da agência é definida por um projeto cultural que foi estabelecido dentro da unidade, chamado Coevolução, onde o entendimento de que as pessoas são diferentes umas das outras, o propósito tem que ser único, já que toda a equipe tem que estar no mesmo caminho e contribuir para o crescimento de todos. Eu nunca aqui dentro da agência, eu desaprovo quem me chama de chefe, por exemplo. Chefe é índio, eu não sou chefe. Então, nós somos parceiros, nós somos amigos, nós temos uma direção, a gente tem um alvo. Tenho metas, sim, coloco metas, mas metas alcançáveis. Coisas que a gente, depois de cumprir, a gente vai estourar alguma coisa para comemorar e dizer assim, viu como é que é possível? Viu como é que é fácil? Viu como é que deu certo? Então, de degrau em degrau, de meta em meta, a gente vai entendendo que os nossos colaboradores não são massa de manobra. Eles são a experiência viva de que incentivar, estimular e acreditar é o que mais dá certo numa unidade. Eu espero que a gente ainda alcance muitos lugares. Eu espero que a ela alcance muitas pessoas, porque para a gente é mais do que trabalhar focado nas empresas, é focado nas pessoas. Eu entendo muito essa questão quero entender muito essa questão do comportamento humano, sabe? Então, uma marca para ser forte, ela precisa de pessoas fortes. Uma marca para ser grande, ela precisa de gente grande. Uma marca para gerar impacto social, ela precisa de pessoas que tenham um coração bom. Então, onde eu quero chegar com a primeiro eu quero chegar com as pessoas.
sabe? Eu não quero nunca, jamais, apesar de não significa que a gente é solitário. Significa que está todo mundo junto. Eu busco sempre, o tempo inteiro, me inspirar em pessoas. Grandes nomes do mercado me inspiraram, assim. Mas tem 2 nomes locais, valorizando sempre a questão local, que me inspiraram muito nessa questão do treinamento, na formação de pessoas, de entender que pessoas precisavam ser, de alguma forma, acompanhadas no processo evolutivo dela dentro do mercado. O Vladimir e o André foram pessoas que marcaram e marcam ainda, viraram mentores meus nesse sentido, e eu observo muito o que eles fazem. E foi com base nisso que a gente resolveu empreender em um novo projeto chamado Umbrella School. E a Umbrella, ela tem essa pegada de treinar pessoas, formar pessoas que possivelmente vão fazer parte do nosso time. Então a gente forma internamente, a gente forma externamente e a gente forma para as empresas que são nossas parceiras. Então algumas empresas que são clientes nossos vão passar fatalmente por um processo de treinamento nosso interno na agência para a gente nivelar o conhecimento, a gente falar a mesma língua, entender o mesmo propósito. A gente tem uma novidade boa para esse ano ainda, uma universidade tem o interesse da gente fazer uma parceria, a gente vai fazer uma parceria com essa universidade para ter um curso de formação um pouquinho mais pesado, mais forte, mais intenso. E aí, é claro, é muito bacana, o cara se forma dentro desse núcleo, dentro dessa unidade, e ela acaba usando a experiência dela acadêmica dentro de um espaço, de uma área onde a gente está focado o tempo inteiro nesse mercado que a gente precisa expandir. Então, para ter a expansão, para trabalhar o crescimento, a gente precisa formar pessoas. Então, o treinamento e a School, ela tem esse papel de formar pessoas para trabalhar aqui ou não, pode até ser meu concorrente. Eu não tenho problema nenhum com concorrência, pelo contrário, a gente entende que isso é uma coisa saudável para o mercado. Responsável pela parte estratégica da agência, a CEO Tainá Portilho, esposa de Rico Portilho e também fundadora da fala da necessidade da publicidade contínua para as empresas que almejam manter ou aumentar o crescimento. É difícil falar de investir em publicidade nesse momento porque a gente acompanha a construção de algumas empresas e a necessidade da publicidade sempre, não só nesse momento. Mas é engraçado que no período da pandemia, as empresas que tinham aprovisionamento e conseguiram se estruturar para manter o marketing, elas voltaram muito mais rápido. Enquanto as outras que entendiam que marketing era custo, porque nunca viveram e vivenciaram o marketing na prática, elas não conseguiram recuperar num tempo hábil, assim. O marketing, ele é fundamental, sobretudo se a gente quer gerar novos clientes para venda. Mas ele não consegue andar sozinho se a minha estrutura de venda, produto, serviço, ela não estiver bem estruturada. Segundo a CEO, a empresa que não possui uma estrutura comercial bem definida acaba por gerar cliente, criar uma demanda que a empresa não vai conseguir executar o que foi oferecido na hora da venda. Às vezes as empresas elas chegam aqui na e aí, olha, eu queria vender mais. A gente começa, mas como é que é a tua estrutura de venda? Não, tem um vendedor, mas que ele também está na operação, porque quando vende ele também executa parte do serviço. Fala, então você não tem estrutura comercial. Segundo ela, estruturar toda a equipe de venda e toda a parte comercial da empresa é fundamental no processo. Então, se isso não estiver bem estruturado, aí o marketing talvez não faça sentido para você. Ou se você está predisposto a estruturar isso e trazer o marketing para ele agregar valor, gerar cliente e cadenciar toda essa estrutura, ele é fundamental no negócio e não só agora, né? Mas sempre, assim. Então eu vou gerar cliente, ele vai ficar na tua fila de espera, você vai demorar a mandar orçamento, vai demorar a executar e no final a culpa vai ser do marketing. Então assim, não existe culpados, existe uma correlação entre eles, é o que eu chamo de coevolução. Então eu preciso ter a minha estrutura comercial muito bem montada e em seguida capitalizar o marketing com isso. Porque senão a gente vai começar pelo fim. Eu vou começar gerando uma demanda, a gente chama de lead, né? Começa na geração de lead e eu não tenho uma equipe de venda para atender. Ou começo a gerar lead, mas eu não tenho nenhuma estrutura comercial. Eu não tenho iscas comerciais atraentes, a prestação do meu serviço é deficitária. Eu já tive cliente que contratou toda uma campanha de Dia dos Namorados e aí foi bom para a gente viver isso, porque foi onde a gente entendeu que a gente tinha que coevoluir com a equipe. Ele contratou toda uma equipe, uma promoção para o Dia dos Namorados, a gente desenhou uma campanha linda e na hora que o usuário foi lá na loja, o vendedor não sabia da campanha. Entende como é uma coisa de ponta a ponta? A gente não é só uma fatia da empresa, a gente tem que estar coevoluindo ali, tem que ter uma correlação com todos os processos.
Então, acho que estruturar a equipe de venda e toda a parte comercial da empresa é fundamental. A pandemia trouxe muitos desafios para todo tipo de empresa, mudando inclusive o mercado publicitário. O que mais mudou da pandemia, durante o período da pandemia, a gente teve empresas que converteram muito rápido para online. Então hoje a gente consegue ter mercados de norte a sul do Brasil, o que traz para a gente uma experiência muito grande de diferentes estados, porque essa temperatura também muda, a comunicação não é a mesma em todos os estados. Então, dentro do que a gente pôde perceber dessa temperatura de norte a sul, o que eu particularmente sinto é uma adesão maior à compra online. Então, o que a gente tinha de objeções para a compra online, o usuário está mais predisposto a comprar e a empresa está predisposta a entrar. Aí a gente tem o Inter aí, que a gente chama que é o saque 3.0, né? Como é que vai ser esse atendimento online? Como é que vai ser a experiência do cliente online? Então, é a mesma coisa, não adianta, quero uma loja online. Como é que ela vai concorrer? Quais são os produtos? Como é que está o mercado que você vai disputar? Qual o aprovisionamento que você tem? Vamos começar então pelo teu quadrante, ao invés de você querer vender Brasil achando que vai ser só um estalar de dedos. Então, tudo isso a gente estrutura junto com as empresas. Mas eu acho que o principal nesse momento é a predisposição tanto do usuário final quanto da empresa em ter pontos de contato online e entender que a vida está cada vez mais online e que a gente entende que é tudo uma coisa só, a gente é física e online. Uma agência ela nunca se tratou como uma agência só sabe? A gente não é uma agência online, é uma agência que integra toda a nossa vivência com o online, a gente é uma parte disso, né? E toda essa experiência tem que ser pensada de consumo, como que o usuário vai receber o produto em casa, como que vai ser a navegabilidade na hora que ele entrar no teu site. Então, toda essa ponta a ponta, a gente contribui junto com os nossos clientes para entregar e agregar valor nas empresas. Rico Portillo deixa uma mensagem para as pessoas que querem empreender, que, segundo ele, não é tarefa simples, é uma tarefa complexa, mas que motiva e enriquece a vida do empreendedor. Eu queria deixar uma mensagem, então, para todo mundo que busca empreender. Empreender não é uma tarefa simples, é uma tarefa complexa, mas que motiva e faz a gente, enriquece muito a vida da gente. E aí eu tenho uma referência de uma historinha muito curta, bem pequenininha. Há muitos anos atrás, tinha um cara chamado Sergei Bubka, que era um cara que foi referência em salto em vara no mundo, bateu o recorde mundial, e aí ele pulava 10 metros e alguma coisinha. E aí viraram para ele, e falaram assim, você vai pular agora 10 vezes essa marca que você já bateu. Ele pulou 10 vezes, e 10 vezes que ele bateu, ele errou uma vez. Aí um dia tiraram a vara e falaram assim, agora pula, sem a vara. Ele pulou as 10 vezes e das 10 vezes ele errou 9. Eu disse, por que ele errou se a altura, a meta dele era a mesma? Ele não conseguia alcançar a meta porque ele não via a meta. Você tem que ter uma visão clara daquilo que você quer. Você tem que ter um posicionamento claro daquilo que você busca. Se você tangibiliza como um cordão e fala assim, é aqui que eu quero chegar, eu não tenho dúvida, porque não é dinheiro que define o sucesso. O que define o sucesso de alguém é um assim chamado vontade. Se você tem vontade, vai dar certo.